O que fazer quando a sua glicemia estiver muito alta? Então, hoje vem aqui comigo aprender, porque eu sei que angustia muito quando a gente vê a glicemia num valor ali muito alto. Então, primeiro você tem que entender: se você tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, uma glicemia após as refeições acima de 180 já é considerada alta. E quando a nossa glicemia está acima de 250, daí é considerada muito alta. E o que é importante a gente lembrar? Que quando a gente está com uma glicemia muito alta, de forma persistente, a gente aumenta o risco de complicações do diabetes. Então, não tem problema a gente ter picos isolados. Então, aquele momento que você saiu da rotina, que você comeu no restaurante, você foi no aniversário. Então, picos isolados ali durante a semana é ok. Toda pessoa com diabetes em algum momento tem um pico isolado. Mas quando você está com esses picos o tempo todo, quando você está frequentemente com a glicemia acima de 200, acima de 250 ou mais, daí você está aumentando o risco de desenvolver as complicações. E nesse momento, a escolha dos seus alimentos é muito importante. É isso que você vai aprender aqui comigo agora. Então, primeira coisa é a combinação adequada dos alimentos. Então, nessas refeições, no dia que você está com a glicemia muito alta, você precisa priorizar alimentos ricos em proteína, porque a proteína dá bastante saciedade e ela tem pouco impacto ali na nossa glicemia. Então, você vai comer ovos, queijo, iogurte natural, as carnes, então frango, carne de boi, peixe, carne de porco. Então, eu vou te mostrar aqui exemplos de como você vai fazer isso. Outra coisa fundamental, você vai aumentar o seu consumo de alimentos ricos em fibras, porque a fibra ela ajuda tanto na saciedade, quanto faz a nossa digestão ser mais lenta, e isso diminui ali o pico na glicemia depois das refeições. E dependendo ali do tipo da fibra, as fibras solúveis diminuem a absorção dos açúcares, principalmente. Então, isso também melhora ali a nossa glicemia, além de as fibras serem fundamentais para a gente ter uma saúde intestinal. E lembrando que a nossa microbiota, então a parede do nosso intestino, é super importante para a nossa saúde. Nesses dias de glicemia muito alta, você também vai consumir vegetais com pouco amido. Então, são verduras e legumes que têm baixíssimo impacto ali na sua glicemia. E quais são eles? Então, todos os tipos de folha verde, alface, rúcula, agrião, escarola, repolho, acelga. Você também vai comer os outros vegetais: abobrinha, brócolis, couve, vagem, espinafre, tomate, berinjela, chuchu. Esses são alimentos que não têm, ali tem um baixíssimo impacto na sua glicemia, são ricos em fibras e vitaminas e minerais. Então, alimentos que vão te dar saciedade e que vão te ajudar nesses dias que você está com a glicemia muito alta. Então, isso é fundamental. E lembrar que a gente pode fazer isso de várias formas. Então, por exemplo, o brócolis, o couve-flor, você pode fazer assado, colocar ali um pouco de azeite, sal, temperar e colocar no forno, na air fryer, porque a forma que a gente faz também melhora o paladar, o alimento fica mais gostoso. E isso ajuda, porque eu sei que é muito ruim a gente pensar que tem que comer certos alimentos, mas que a gente acha que não é gostoso. Então, alterar a forma de preparo faz com que o alimento fique mais gostoso e assim você sente mais vontade de comer aquelas coisas que te fazem bem. Outra coisa super importante, você vai incluir as gorduras de boa qualidade. Então, azeite, coco, abacate, as castanhas, as sementes, como semente de abóbora, gergelim, semente de girassol, elas são ricas em gorduras de boa qualidade. E quando a gente coloca as gorduras, o processo de digestão é mais lento e o impacto na glicemia é melhor. Super importante também, você não vai precisar eliminar as frutas, mas você já sabe que as frutas são fontes de carboidrato. Então, se a sua glicemia está muito alta, você vai combinar ela com os alimentos adequados, que eu vou te falar aqui, mas você também vai controlar a quantidade, porque apesar de ser um alimento saudável, se a quantidade estiver excessiva, vai subir a sua glicemia. Então, aqui, agora é importante, o que comer na prática? Então, aí, papel e caneta, se você quer anotar. O café da manhã, se a sua glicemia está muito alta, lá acima de 250 no café da manhã, você pode beber café ou chá com adoçante e vai priorizar, como eu falei, proteína, gordura, fibra. Então,
café, chá com ovos, ovos mexidos, omelete, ovo cozido, aí de acordo com a sua preferência. E o abacate, uma excelente fonte de gordura de boa qualidade. Ou uma segunda opção, uma panqueca low carb, que é uma panqueca feita com farinha de amêndoas, que você faz na frigideira, bem facinho mesmo de fazer. E você pode rechear com frango, com atum, com queijo. Pode também colocar tomate, orégano à vontade. Então, são dois tipos de refeição que dá bastante saciedade e que tem baixíssimo impacto ali na glicemia. Daí, no seu almoço, o que você vai comer? Caprichar. A primeira coisa que você vai comer são uma salada bem caprichada de folhas verdes. Depois, uma fonte de proteína. Então, um filé de frango, ou uma carne moída, carne de panela, ou ovos. E vai caprichar também na quantidade de legumes com pouco amido. Então, abobrinha, brócolis, repolho, berinjela, chuchu, tomate. Vai sempre ter um tipo de legume cozido ou refogado, pelo menos, e caprichar na quantidade. E você vai colocar também as sementes, porque, de novo, elas têm gorduras de boa qualidade e fibras. Então, você pode colocar ali uma colher de sopa de semente de abóbora em cima da salada, ou gergelim, ou semente de girassol. Então, são ótimas opções e fácil de se incorporar aí no dia a dia. Já no lanche da tarde, o que você vai comer? Você pode fazer um lanche com iogurte natural, psyllium e meia maçã. Então, a fruta vai ser meia, porque nesse momento sua glicemia está muito alta, então a gente precisa de uma porção menor de carboidrato. Ou você pode também fazer um shake com leite, whey protein, psyllium. Aliás, esse foi meu lanche de tarde agora, foi whey leite. Então, fontes de proteína, fibras. Você pode também fazer um ovo mexido e comer de novo com chá ou com meia fruta. Então, sempre pensando colocar proteína, gordura e fibra. No jantar, daí de novo, a gente vai priorizar um jantar com bastante proteína. Então, eu coloquei aqui de sugestão uma berinjela recheada com carne moída ou frango desfiado, uma salada de folhas. E você pode, nesse momento, também colocar os legumes cozidos com pouco amido. E pode colocar também uma leguminosa, então feijão preto, feijão carioca, uma quantidade assim de cerca de 3 colheres de sopa, porque de novo nesse momento a gente está controlando a quantidade de carboidrato. Super importante também lembrar que você tem que tomar muita água. Quando você está com a glicemia muito alta, a forma, né, que o nosso corpo tem de colocar esse excesso de açúcar para fora do corpo é pela urina. Então a gente sente muita sede, bebe muita água e faz muito xixi. Então, lembrar de tomar água. A primeira coisa que a gente tem que fazer no dia, acordou, já toma 500 ml de água ali em temperatura ambiente. Isso ajuda muito o nosso corpo. Então, lembrar de tomar bastante água. Evitar bebida alcoólica, todo tipo de suco, suco em pó, refrigerante, até mesmo os produtos diet nesse momento. Por quê? Os produtos diet, apesar, né, de não ter açúcar, eles têm muitos ingredientes químicos que não fazem bem para o corpo. Pensa quando você está com a glicemia muito alta, você já está levando uma inflamação muito grande para todas as áreas do seu corpo. Então, nesse momento, quanto mais natural sua alimentação, melhor. E não esperar a sede também para se hidratar, lembrar de beber bastante água. Outro ponto super importante, tomar os seus remédios corretamente, no horário e na dose prescrita pelo seu médico. Porque é muito comum as pessoas tomarem em horários aleatórios, esquecer de levar o remédio, acabar não tomando. Então, tomar a medicação corretamente. Outra coisa que ajuda muito quando você está com a glicemia muito alta é o exercício. O exercício é uma das formas de a gente consumir aquele açúcar em excesso que está no nosso sangue. Então, fazer uma caminhada leve ou moderada e de acordo com o que você consegue. Subir e descer escada. Então, se você mora num prédio ou se você trabalha num local que tem escadas, suba e desça escadas. O exercício consome aquele açúcar excessivo que está no seu sangue e faz baixar de forma mais rápida. Outra coisa que a gente não pode negligenciar e muitas vezes a gente vai esquecendo aí na nossa rotina. Dormir mal afeta a sua glicemia. Então, dormir pelo menos 7 horas por noite, fazer aquela higiene do sono, então apagar as luzes ali, diminuir, né, as luzes 1 hora antes de dormir, desligar celular, televisão, tablet, porque aquela luz
dificulta, né, a produção de melatonina para induzir no sono. Buscar ter um sono, então, de qualidade. Você pode usar também os chás, que vão te ajudar a ter um sono mais profundo, como chá de camomila, chá de melissa. São estratégias super naturais que podem te ajudar. Lembrar também que o estresse impacta na nossa glicemia. Então, fazer técnicas, né? Coisas simples, como parar ali durante 3 minutos, fazer respirações lentas, conscientes, te ajudar a voltar para o momento presente. Isso, se você fizer ao longo do dia, de manhã, à tarde, à noite, também ajuda a ir regulando essa questão da nossa saúde mental. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença ali na sua glicemia. Lembrar que essas opções que eu dei têm pouquíssimo carboidrato. E por quê? Porque nesse exemplo que eu estou dando aqui, você está com a glicemia muito alta, mas lembrar que você não precisa fazer uma restrição muito grande de carboidrato o tempo todo, porque eu sei que apesar de funcionar para a glicemia, que é muito difícil da gente sustentar numa rotina, né, do dia a dia. Então, existe sim estratégias para que você coma o carboidrato combinando os alimentos para que tenha uma resposta boa na sua glicemia. E é isso que você precisa fazer no dia a dia para que você não viva de restrição. Então, se você quer aprender também mais, entra aqui no meu protocolo, eu vou deixar aqui o link abaixo. Mas lembra que aplica isso. Se a sua glicemia está muito alta hoje, faz essas opções que eu dei, que elas já vão ter um grande impacto. Cuida do seu sono, bebe bastante água, cuida da sua saúde mental, que isso vai fazer muita diferença. E já me acompanha aqui no canal, já me segue, porque aqui eu sempre posto os vídeos explicando tudo sobre o controle da glicemia por meio da sua alimentação. E até o próximo vídeo.